De volta aqui com a Sabatina Guará, hoje nós recebemos o candidato do PSTU, Ramon Zapata. Candidato, o senhor está falando sempre que é governar com o trabalhador, e nós vivemos num mundo extremamente tecnológico, um mundo cheio de especializações, onde cada vez o profissional de qualquer setor se especializa cada vez mais. Como formar essa classe trabalhadora a qual o senhor se refere, assim, de forma heterogênea, em gestores ou o senhor vê uma sociedade sem bancos e sem a gestão de um grande capital, já que nós lidamos no Brasil com 220 milhões de pessoas? Eu não entendi muito bem a sua pergunta. Eu quero saber quem são as pessoas que vão cuidar da gestão do país. Ou o senhor vê um país isolado, distanciado do mercado mundial? Eu vou novamente colocar a questão. Quem que vai... Por exemplo, a nossa própria Constituição, ela diz que para você adentrar no serviço público, você tem que fazer concurso público. Você concorda comigo, né? Então, quem que vai governar, quem que vai gerenciar tudo isso, são justamente os trabalhadores, através dos comitês populares. Essa é a grande lógica, não vai ser apartado do mundo. Como eu já coloquei aqui, a revolução ela tem que ser uma revolução mundial, porque ela pode começar pelo Maranhão, começar pelo Brasil, mas nós vamos tentar organizar os trabalhadores do mundo, porque os trabalhadores daqui sofrem a mesma exploração que os trabalhadores de outros lugares do mundo. Então, é a classe trabalhadora organizada, a classe trabalhadora no poder. Nós somos a maioria e vivemos sob uma ditadura de uma minoria, ou seja, uma ditadura dos ricos, da burguesia mundial, do capital mundial, que hoje é o capital financeiro, né? Que é a junção do capital industrial com o capital bancário. Você acha que é possível a gente viver distanciado do mercado financeiro, do capital financeiro, de toda essa organização que está impregnada no mundo inteiro? Ora, se nós começarmos a usufruir da nossa riqueza, né? Eles vão ter que vir trabalhar também. Nós queremos que a classe trabalhadora trabalhe, que eles trabalhem. Um amigo meu uma vez disse, não, mas o que a gente vai fazer com os banqueiros, com os grandes empresários? Né? E eu fiquei pensando, e ele que fez a pergunta, disse, não, eu tinha uma sugestão para te dar. Eu digo, fale. Hoje ele é até professor também, o Jonas, era motorista lá no Ministério da Defesa. Aí ele falou para ele, Ramon, a gente bota ele para trabalhar e Você acha que eles não trabalham, os banqueiros? A gente bota ele para trabalhar e paga o salário mínimo para eles, para saber se eles conseguem viver com o salário mínimo. Não é isso que nós queremos. Nós queremos que todos tenham dignidade, certo? Mas os banqueiros, eles não trabalham. Quem trabalha é a classe trabalhadora. Tu quer ver, por exemplo, a diferença entre rico e pobre? Rico não trabalha, pobre trabalha. Se o pobre deixar de trabalhar, ele vai à bancarrota. O rico vive daquilo que usufrui dos trabalhos. Você acha que os empresários não trabalham? Não, os grandes empresários, não estou falando de pequenos empresários aqui não estou falando de pequenas propriedades, estou dizendo de grandes proprietários. Especulação. Eles não trabalham, quem trabalha são os trabalhadores. Por exemplo, essa empresa aqui que todos vocês estão trabalhando, ou pelo menos a maioria, né, não pertence aos trabalhadores. Não é? É uma pequena empresa, não é? Mas se vocês não estiverem aqui, ela não funciona, certo? Mas, hipoteticamente, se os donos desaparecerem, ela continuar funcionando, se vocês continuarem trabalhando. Concorda comigo? Não? Não. Não concorda? Não, dessa forma simplificada, não. Não, estou dizendo só um exemplo. Se o dono da empresa for embora, vamos supor que o dono da empresa seja um homem generoso, ou uma mulher generosa, certo? E diga assim, olha, agora a empresa vai ficar sobre os auspícios de vocês que trabalham. A empresa continua funcionando ou não continua funcionando? Nós participamos de uma grande cadeia. Não, a TV Guará é uma pequena emissora do Maranhão, é uma pequena empresa que está ligada à Record News, que está ligada... Sim. Eu estou dizendo, mas a Guará continuará funcionando? Em tese, ela continua. Você está falando de um capital especulativo, os rentistas. Estão aqui, e se os trabalhadores continuarem trabalhando, tudo continua funcionando. Certo? Aqueles que realmente não trabalham diretamente, tá? Que colhem o usufruto do nosso trabalho, esses aí são os ricos, né? Que é uma meia dúzia.
Por exemplo, no Brasil inteiro, 31 famílias dominam quase todo o capital desse país. Por exemplo, 6 banqueiros, ele tem mais acúmulo de capital do que 100 milhões de brasileiros. Então, isso aí tem que acabar. Porque se eu produzir tudo, eu tenho que usufruir daquilo que eu produzo. Isso seria a lógica formal de Aristóteles, né? Se eu produzo, eu tenho que usufruir do que eu produzo. Mas não é isso que acontece. Eu produzo tudo, eu faço tudo, eu faço a televisão funcionar, eu faço os meios de comunicação funcionar, eu faço o transporte funcionar, eu construo as casas, eu construo as pontes, eu construo os carros, eu faço tudo, mas eu não usufruo desse trabalho. É isso que nós queremos quebrar. Para que esse Estado não seja uma associação de empresários, porque novamente, esse Estado é uma associação de empresários. Por exemplo, Sarney, Lobão, João Alberto, que tudo fazia parte dos Sarneys, como o Dino, todos eles são empregados do capital. Eles são como os marionetes. O capital é que fazem eles irem para onde o capital determinar. Certo? A grande dificuldade, então, esse tipo de coisa a gente tem que destruir, porque ele não serve para o conjunto dos maranhenses. Eu já dei vários dados aqui do Maranhão. O Maranhão hoje é o estado mais empobrecido, novamente. O estado do Maranhão é o estado mais empobrecido do Brasil. E o Brasil, só para você ver vocês sentirem como é que é o caos em que nós estamos vivendo, nós da classe trabalhadora. Tá? O Brasil, ele é a 8ª economia do mundo. Ele tem um orçamento para esse ano de 2018 de 2,4 trilhões. 2,4 trilhões. Ele pagou 40%, aproximadamente, 40% de tudo isso de juros e de amortização de dívida para banqueiro, para esses 6 banqueirinhos, esses 6 donos, banqueirinhos não, banqueirões, esses 6 donos dos bancos. Ou seja, quase a maior parte da produção de toda a riqueza nacional foi para meia dúzia de pessoas, enquanto a maioria dos trabalhadores e das trabalhadoras no Brasil vivem no estado de pobreza gigantesca. Candidato, então, esse tipo de coisa a gente não pode permitir, não é possível que isso continue acontecendo no nosso país e no nosso estado. A 8ª economia do mundo, e um povo altamente empobrecido, ou seja, ainda dizem, como tem um candidato aí, né, à presidência, diz que o nosso povo, que hegemonicamente é negro, é preguiçoso. Esse povo preguiçoso é a 8ª economia do mundo, para ver o tanto que esse povo trabalha. Negros e negras explorados faz com que esse país seja a 8ª economia do mundo, mas é empobrecido. De 180 países, nós somos 175º. Os outros países não têm trabalhadores? Ou seja, como que é a relação dos trabalhadores brasileiros e os da Bélgica, por exemplo? Mas eu vou te falar como é que é a relação dos trabalhadores do Brasil com a América Latina. O Brasil hoje ele funciona como uma semicolônia. Ele exporta matéria-prima, na maioria, para os grandes grupos imperialistas do mundo inteiro, certo? Mas hoje, mais a China, a parte da Europa, e funciona como um império para os países da América Latina. Tanto é que, por exemplo, ocupou, né, hoje com as tropas nacionais, o Haiti e vários outros lugares, a mando de quem? A mando do capital internacional. Ou seja, esse modelo é um modelo que destrói com as forças produtivas, porque hoje o modelo é mundial, como tu mesmo está falando. O modelo é mundial, ou seja, o capital, por exemplo, mesmo que o Brasil, que tivesse um presidente que quisesse desenvolver, por exemplo, um projeto nacional de desenvolvimento, é impossível. Porque o capital ele é mundial, ele é internacional. Olha a Venezuela, vem aqui, o que aconteceu com a Venezuela? Está sendo dizimada. Dizimada. Então não é possível viver separado e implantar? É possível, porque o que foi que eles fizeram na Venezuela? Destruir as forças produtivas, ao invés de pegar estatizar por exemplo, o monopólio do petróleo, que é um grande produtor de petróleo, eles não fizeram isso, não. A PDVSA não é estatal? Continuaram
repassando todo o petróleo, vendendo a maioria do seu petróleo para os Estados Unidos, e não estatizaram as empresas como nós queremos fazer. Por exemplo, dessas 11 empresas que comandam toda a riqueza nacional, essas 100 empresas, a nossa candidata a presidente da República, ela quer estatizar, assim como nós iremos fazer no Maranhão. Porque, por exemplo, Rosiana, são coisas que são inadmissíveis do ponto de vista da realidade. Rosiana pegou o Banco do Estado, saneou com 300 e poucos milhões e vendeu pelo valor abaixo do que ela saneou, ou seja, entregou para a iniciativa privada aquilo que era público, tá? Por um valor irrisório em relação ao que ela fez para sanear o banco. Então nós vamos, por exemplo, aqui no Maranhão, nós vamos reestatizar o Banco do Estado para financiar a agricultura familiar, que são esses que produzem a riqueza. Candidato, eu gostaria, mudando um pouco de assunto, um tema que observei aqui na sua proposta de governo, não é? É o 5º item, por um plano, um novo plano de segurança pública. Observei aqui, no final aqui, o senhor falou, sempre coloca no seu governo a participação da população, dos trabalhadores, mas aqui o senhor coloca que defende o fim da PM, a Polícia Militar, não é? E uma polícia civil unificada e controlada pela população. Na verdade, são duas perguntas em uma. Eu queria saber se o senhor acha que isso tem como dar certo, porque a polícia militar, ela é para reprimir e a polícia civil, ela é para investigar. São duas coisas diferentes. E o outro ponto é que o senhor coloca que defende a legalização das drogas. O senhor não acha que isso incentivaria o que hoje já atormenta a sociedade, que é justamente o tráfico de drogas? Porque a gente vê hoje nos programas de televisão, inclusive a gente tem um aqui que fala sobre isso. Todos os dias nós noticiamos apreensões de drogas. Eu queria saber como é que vai funcionar isso, por favor, fiquei curiosa. Você falou da questão da unificação das polícias, isso, né? O fim da PM e a polícia civil controlada pela população e a legalização das drogas. O que você falou é uma coisa interessante, né? Você colocou que a polícia militar é um órgão repressor, né? Isso. Ora, a polícia militar, então, ela tem funcionado como órgão repressor. Ela tem reprimido quem? Reprimido o crime. Os trabalhadores, né? Os trabalhadores, só para que a gente tenha uma ideia, para que a gente tenha uma ideia, o Estado, né? Ele termina a gente vive dentro de um Estado de direito, né? Estado democrático de direito. Estado democrático de direito. Mas quando é que ele se transforma em propriedade privada? O próprio Estado. Por exemplo, quando os trabalhadores eles ocupam uma determinada fábrica para garantir o seu emprego, o que acontece? O Estado, através do Judiciário, dá logo um parecer desfavorável à organização dos trabalhadores. Sim. Depois desse passo, quando os trabalhadores continuam lutando pelos seus empregos, tá? E pelas suas condições de trabalho, o que o Estado faz? Acessa quem para reprimir os trabalhadores? A polícia, certo? Polícia Militar, Polícia Civil, todos eles funcionando como órgão de repressão. Não é isso que nós queremos. Mas eles eu vou só terminar para concluir o que nós queremos, né? O PSTU ele quer unificar as polícias, transformar tudo isso em uma única polícia. Sim. Certo? Sim. Essa polícia, nós iremos investir na polícia no sentido de inteligência. A polícia tem que funcionar como inteligência. Nós já temos vários, um grau de conhecimento acumulado gigantesco, que ele serve para acabar com os problemas da humanidade. E em relação à legalização das drogas? Isso, já vou chegar aí. Então, nós temos que fazer uma polícia inteligente e não uma polícia que reprima os trabalhadores. Porque a questão das drogas e a questão da violência, ela está intrinsecamente ligada com a vida que nós temos, com a vida que a classe trabalhadora tem. Eu acabei de dizer aqui para vocês que, por exemplo, mais de 50% da população maranhense vive de Bolsa Família. Sim. E que nós temos uma média de R$ 208 por família. Certo? Ou seja, o Maranhão tem em torno de 7 milhões de pessoas, então vamos supor que seja metade disso. Né? 3 milhões
de pessoas, elas estão vivendo de Bolsa Família, ou seja, abaixo do nível da pobreza. As condições de vida dessas pessoas, elas vão gerar violência. Você acha que é falta de oportunidade? Calma, eu vou chegar lá. Comprovadamente, no mundo inteiro, nos lugares onde houve distribuição de renda, o número de crimes diminuíram, inclusive o uso de entorpecentes. Tá? Nesse sentido, o que nós podemos observar? O grande capital, ele se utiliza também desse modelo, tá certo? Sim. Por exemplo, tem uma revista chamada Caros Amigos, que eles, numa reportagem, eles colocaram que, por exemplo, de contravenção em relação a drogas, gira em torno de 4 trilhões, isso mundialmente, 4 trilhões de um dinheiro, de um recurso que não é tributado. Ora, não tem nada melhor para o capitalista do que não ter seu dinheiro tributado. Se tu legaliza e descriminaliza a questão do uso de alguns entorpecentes. Você está falando da venda de drogas. Sim, do uso de entorpecente, de uso de drogas. Se você legaliza e descriminaliza, você pode fiscalizar. E você pode tributar. E você pode usar esse dinheiro para cuidar de quem já está, por exemplo, dentro desse ciclo vicioso, que é o usuário. Você acha que a população brasileira está preparada para isso? A população brasileira ela vai ter que se educar, porque isso é um processo também de educação do povo brasileiro. Por isso que os comitês, os conselhos populares, eles são fundamentais. Uma formação dentro do processo educacional diferente do que nós temos aí, porque a educação que nós temos, por exemplo, ela termina formando o ser humano para o mercado de trabalho. Ela não forma um ser humano para compreender o mundo que ele está vivendo. Então nós temos que romper com esse modelo que está aí, tá certo? E tentar construir uma educação que seja uma educação integral, onde o homem possa associar ciência, tecnologia, cultura, compreender como é que as coisas se constroem. Eu vou lhe fazer uma pergunta em relação à liberação do uso das drogas, e essa pergunta até foi de um convidado nosso, professor Francisco Araújo, que nós discutimos depois aqui nos bastidores, e ele fez uma colocação que eu fiquei intrigado. Onde vai parar o pessoal, as pessoas que hoje vendem drogas nas periferias, nas comunidades? Onde eles vão parar? O que é que eles vão deixar de fazer? Você acha que vai diminuir o crime, eles vão continuar vendendo sem essa tributação que você fala? Não, sem a tributação não, com a tributação. Não, mas porque se tu legaliza, você termina compreendendo como tudo funciona. Agora, se está ilegal, aí sim, por exemplo, o crime acontece, porque o usuário ele está adoecido. Então, se ele está adoecido, ele tem que ser tratado, como toda doença. Se eu tenho um câncer, se eu tenho um problema cardíaco, eu tenho que ser tratado. Aí você acha que o vício, por exemplo, do ponto de vista... você acha que o traficante vai deixar de ser traficante? Não, escute o que eu estou lhe falando. Do ponto de vista das drogas, foi o que ela me perguntou. Por exemplo, o álcool, do ponto de vista social, por exemplo, o álcool, ele promove mais danos sociais do que várias outras drogas, certo? E é legalizado. E é tributado. Então, o tabaco também. Sim, o tabaco produz muito. E continua matando o tabaco. Continua matando. E vindo um monte do Paraguai sem pagar imposto. Sim, várias questões como essa. E a gente... Sem controle, né? E é aceito, sem controle nenhum. Então, a legalização e a descriminalização, o Estado vai passar a ter um controle sobre tudo isso. E aí o Estado tem que ter uma política para que essas pessoas que são usuários, porque o meu problema aqui são os usuários. Mas o Estado já tem o controle e ele proíbe a comercialização e toda esquina se vende. Exatamente. Sem tributação. Como o Estado vai fazer isso liberando e tirar essas pessoas, deixarem de vender para se tornar um comerciante legalizado? Então é aí que está. Então se você está me dizendo que o Estado tem controle, e você está me dando um exemplo de que o Estado não tem controle. Não, ele tem a lei a favor. Não, a lei não controla. A lei está lá, porque a lei diz, todo homem, toda mulher, está lá na lei.
na Constituição nossa, vários elementos da nossa Constituição ali, que você tem que ter moradia digna, que você tem que ter saúde, você tem educação. Então a lei em si, ela não promove o bem-estar das pessoas, certo? Ela não promove. Quem vai promover o bem-estar das pessoas são as próprias pessoas, ou seja, são aqueles que trabalham, aqueles que são acometidos pelos problemas. O Estado, se ele legaliza, ele vai saber onde as coisas estão acontecendo. O problema é que o Estado hoje diz que não pode, tá? Mas não tem controle sobre isso. Esse é o problema. Porque, como eu te disse... candidato, a gente precisa fazer o nosso intervalo, senão a gente vai ficar... Não, mas é só para concluir, como eu te disse... Deixa ele finalizar. Isso é só para finalizar. Como eu te disse, isso é uma questão mundial. Existe 4 trilhões que envolve todo esse recurso. Então, essas pessoas que se beneficiam com o tráfico, eles não querem que isso seja legalizado, porque esse dinheiro ele não é tributado, entendeu? Então é um dinheiro que serve para tudo, até para financiar campanhas aí de vários candidatos. O tabaco é legalizado, no entanto, é um dos maiores produtos contrabandeados no Brasil entrando sem tributação, e não para, você pode ir na fronteira ali direto, ou aqui você compra cigarro falso, sem ser tributação. Então, assim, eu vejo como... Com temeridade, essa ação, esse modelo simplista como é colocado. Eu acho que não é utópico, eu acho que é possível, alguns países têm experiência de liberação de algumas drogas, acho que tudo paulatinamente. Esse modelo simples de fazer, chegar e transformar, eu acho que a sociedade não está preparada. Mas vamos fazer um intervalo, Geraldo. Isso, vamos fazer um intervalo, que a gente vai voltar com um bloco curtinho. A gente volta em 3 minutos.